O título é O Poder da Gratidão. Esta imagem, apesar de estar em inglês, chamou-me a atenção por causa da seta, porque é este o caminho que nós todos temos que ir trabalhando, que é o caminho da gratidão. Para começar, e como já sabem que eu gosto de fazer pensar, e de pensar muito, lanço-vos já um desafio. Mas não é para responder, é para irem pensando, porque vamos voltar a ele quase no final. Se acordássemos hoje só com o que agradecemos ontem, como é que seria? Eu volto a repetir. Se acordássemos hoje só com o que agradecemos ontem, como é que seria? Uns minutinhos para interiorizarmos. Ninguém agradeceu nada. Não, é só para ficar connosco. Depois já falaremos novamente nesta situação. Outra questão que vamos ter como ponto de partida é que nós temos o livre-arbítrio. Somos nós, e só nós, que escolhemos entre agradecer ou reclamar. Uma realidade. Parece óbvio, mas não é. Ainda para refletirmos, uma frase de Santo Agostinho, que está elencada no Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz o seguinte: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas com o pensamento em Deus. Também para ficarmos com esta frase, que nos vai ajudar em toda esta temática que vamos aqui falar. Portanto, provas, e as provas às vezes são boas, outras vezes são menos boas, mas todas elas têm o seu valor. E estejamos certos que Deus não nos dá provas maiores do que aquelas que podemos suportar. Nós às vezes também nos esquecemos disso. Então vamos lá começar a desenrolar este novelo da gratidão. A base da palestra foi o livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângelis, A Psicologia da Gratidão. E estão ali referidas algumas frases, porque é assim, a vontade é encher aqui o PowerPoint de frases, porque em todo o livro faz-nos parar, faz-nos olhar para dentro. E isso é o que nos dói, que nos acorda. Porque nós, no nosso dia-a-dia, estamos sempre bem, andamos sempre a correr, está tudo bem, mesmo que está menos bem, passa a estar bem, porque não temos tempo para isso. Aqui é um livro que nos faz pensar, que nos faz questionar, que nos faz ponderar. E estas são apenas algumas frases que achei que se destacam no livro todo, mas não foi fácil escolhê-las. Aqui falamos na gratidão e também, mas vamos desenvolver, está bem? Só vos queria deixar com algumas frases que marcam. Então, o que é a gratidão? Já pensámos nisso? A gratidão, a palavra em si, tem origem no latim e significa gracia, não é? Assim como também significa gratus, agradável. Então, juntando as duas palavras, podemos dizer que
Gratidão é o reconhecer daquilo que nos é dado. E eu faço ênfase no que nos é dado. Porquê? Porque a nossa tendência é confundir gratidão com aquele agradecimento que nós dizemos vulgarmente, o obrigada, obrigado, não é? Só que o obrigada ou obrigado, o que é que implica? Significa que eu, quando agradeço ao outro, estou a dizer que lhe fico a dever alguma coisa, que agradeço o que ele me fez ou que me deu, mas que eu, quando ele precisar, também lhe vou dar. Então, agradecer será um bocadinho mais do que o dizer obrigado ou obrigada. É algo maior, é algo interior, é algo que nós, quando nós não esperamos nada em troca, é o sentirmos gratos. Podemos ser gratos e dizer que a vida é um presente que nos foi concedido. Por exemplo, vamos ter mais ao longo desta citação, desta palestra. No Evangelho segundo o Espiritismo também diz, e volto a referir, que é um caminho individual, do indivíduo de si para si. Os outros estão cá para caminharem ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Todavia ninguém faz este reconhecimento da gratidão por nós. É interno, é olhar para dentro. E gratidão, isto é o conceito geral que nós em sociedade definimos como sendo. Agora é muito difícil definir também o próprio conceito para cada um, porque se nos questionássemos, não é? 3 ou 4 pessoas diriam certamente o que é que acham que é gratidão de acordo com a sua vivência pessoal, profissional, social e outros fatores que influenciam a maneira como pensa. Lá está, gratidão é individual, condicionado por uma sociedade na qual vivemos, mas é um processo individual. Porquê é que nós não somos tão gratos? Ainda. Porque nós temos a tendência para, quando querermos algo e não o conseguimos no imediato, entendemos que o resultado daquela ação foi um fracasso. E nós não agradecemos os fracassos. Ainda. E neste ponto. Contudo, devemos desde logo pensar que esses fracassos não são nada mais do que oportunidades. Não conseguimos concretizar agora, certo, mas então já sei que para a próxima que tentar, aquele caminho já não me serve. Tenho que acrescentar-lhe qualquer coisa ou desviar-me para atingir. Portanto, serviu, teve uma utilidade. E nós esquecemos-nos. Já vamos entender porque é que nos esquecemos. Como referimos, a gratidão é algo maior do que a recompensa, do que o querer algo em troca. Podemos até dizer que a gratidão procura buscar o nosso sentido existencial. É o que nos faz conseguir atingir esse roteiro, caminhar, não é? É a gratidão. Agora, e sim, todos nós somos gratos em algum momento. Não estou a dizer que nós somos pessoas que não sabem sequer o que é a gratidão, no plena essência, não é? Só que com a vida toda agitada, com as tecnologias que cada vez mais nos individualizam em vez de nos continuarem a socializar e a premiar o contacto com o outro, não é? Acabamos por ficar muito isolados. E muito isolados não desenvolvemos as nossas competências sociais. E a gratidão acaba um bocadinho por ficar disseminada. Grato porquê? Tudo o que eu tenho
Ok, eu reconheço, mas não tenho tempo para mais. O meu tempo é precioso, é uma correria. E se calhar, em alguns momentos em que paramos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, o nascimento de uma criança, de alguém que nós queremos muito bem. Nesse momento, nós agradecemos. Não preciso expressar. O coração faz vir tudo ao de cima. E nesse momento, o que é que nós pensamos? Juntamos aquelas duas situações. Somos gratos e estamos com uma sensação de ternura, de plenitude, não é? É um sentimento que às vezes nem conseguimos explicar. E aí sim somos gratos. Estou-me a lembrar deste, mas outros mais haverá. O ver o mar, a fúria do mar, não é? Tão bonito, tão furioso, mas que nos traz tanta calma. Nesse momento também somos gratos. Nem expressamos e se calhar até nem damos conta, mas manifesta-se. O que temos que aprender é que estes pequenos momentos de gratidão não podem ser pequenos, têm que ser a maior parte do tempo. Nós temos que estar gratos a maior parte do tempo. Vocês dizem, fala, 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 é muito fácil. Mas como é que conseguimos lá chegar? Já vamos ver, calma. A melhor maneira de lá chegar é desligar o telemóvel. Também, verdade. Verdade. Que agora não interessa, não é? Agora está lá fora, naquele caixote. Não, está aqui. Não, está a vibrar. Não, estás a ouvir coisas. Só pode. Alguém trazia um telemóvel para a sala? Ligado? Não. Isto é só alguma coisa do outro lado. Chamada do além. Exato, eu também concordo. Sabes para quê? Para nos lembrar que temos que ser gratos. Pois é. E nós esquecemos, é por isso. Grato. Tu tens uma razão. Temos ouvidos para ouvir. Tal e qual. Exatamente. Como foi referido, Joana de Ângeles, neste livro em particular, tem uma frase que também nos faz pensar, que é: a gratidão começa com a humildade. Então, gratidão está ligada à humildade. Porque só se formos humildes é que temos capacidade de saber o que é que nos agrada, o que é que nos é agradável, não é? O que é que nos faz sentir bem. E quando somos agradecidos, vivenciamos o verdadeiro e pleno sentido da alegria. Então a gratidão também tem vertentes. Que vertentes é que podem ser estas? Estes são só os exemplos, há mais. Temos a empatia. O que é a empatia? É sabermos nos colocar no lugar do outro. Difícil, mas não é impossível. O respeito por nós e pelo outro. Vou voltar um bocadinho atrás. É que a gratidão, e isto é muito importante, não se esqueçam que nós dissemos que era individual. E nós, para conseguirmos ser gratos, temos que ser gratos primeiro que tudo a quem? A nós próprios. Para quê? Para depois então sabermos o que é isso de gratidão para nós e sabermos aplicar. E então há que ter respeito por nós sempre e pelos outros. O perdão não é só blá blá blá. O perdão vem de dentro. O blá 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 já é um caminho. Volto a dizer, nada é por acaso e nada é inútil na nossa vida. Se já nos fizer pensar, no perdão já é muito bom, mas tem que vir de dentro. O perdão é falarmos com o outro ou com os outros, não é? E sabemos que aquilo foi ultrapassado. Já não faz mais sentido voltar a falar na situação porque ela já foi sanada, já deixou de existir. A ajuda que podemos dar nós e aos outros.
em todos os campos. E lá está o agradecimento sincero. A bondade para com o outro e para connosco. Mas atenção que a bondade também não é assim um conceito muito fácil. Eu posso ser bondoso se disser a outra pessoa que a pessoa não está a ter um comportamento adequado. Nós é que não estamos habituados a fazer assim. Nós estamos habituados a ser bonzinhos. E o bonzinho é o que diz que sim, concorda com tudo, está tudo bem. Não, não é essa a bondade. A bondade é termos a noção para connosco e nos corrigirmos assim como corrigir os outros. São estas algumas das vertentes da gratidão. Na gratidão existem também 3 níveis, dos quais já vamos falar. Aqui é só por imagens ainda as vertentes da gratidão. Temos, por exemplo, a criança. Estas escolhi porque marcaram mais. A criança que ajuda o outro e de certeza que o ajuda não é por interesse de querer alguma coisa, é genuidade. O ajudar o outro, o orar, o agradecer. A gratidão é a memória do coração. Aristóteles. Eu gosto muito dos filósofos, já devem ter reparado. Os níveis então de gratidão. Preparados para esta fase? Primeiro, ser grato pelo bem que nos chega. Óbvio. Não é? Nós somos gratos, sim, pelo que vamos tendo, os sucessozinhos que vamos tendo, e às vezes esquecemos as coisas mais simples, que também devíamos ser gratos por ela. Como o Lucas disse há pouco, termos ouvidos, não é? Que nos permite ouvir. Saúde, a riqueza, não é? A riqueza neste sentido, que riqueza é, não é? Não é material, é a importância que nos dá. Ser grato por ter cabelo. Por ter cabelo, certo? Ou por não ter. Volto a dizer, certamente há uma razão para não ter. Também tenho, só que é pequenino. Pronto. Mas ser grato pelo bem que nos chega. Por tudo, desde o simples e pelo que nos chega. É assim, tudo o que é mais importante não é material. Nós muitas vezes esquecemos que somos espíritos num corpo físico e podemos andar iludidos que o que nos interessa é a parte material. São os telemóveis topo de gama, os casacos XPTO e as marcas e os carros e tudo isso. Por isso é que somos gratos. Não é? Mas e pelas coisas simples. Aquela flor que nasce no meio do alcatrão, sem nada à volta. Não é? Segundo nível, complica, ser grato pelo mal que não nos alcança. Parece contraditório. Então vamos agradecer, vamos. Já dizia Paulo de Tarso, temos que agradecer por tudo. Não vale a pena contrariar. E nós estamos a ver isso. Porque este mal que não nos alcança, lá está, é uma etapa superada. Mas também há outro nível. Sermos gratos pelo mal que nos alcança. E agora vocês dizem, agora é que ela ficou completamente louca. Não, não. Lembram-se daquela frase de Santo Agostinho? As provas. Rudes. Rudes é uma palavra muito forte. Mas são essas. Nós já sabemos que estamos num processo evolutivo, não é? Queremos sempre melhorar. Então, são essas provas que na altura nos parecem menos boas, que nos fazem crescer, que nos fazem realmente perceber o que é bom e o que não é bom.
Se elas vieram ter connosco, eu volto a dizer, é porque nós temos capacidade de lhe dar a volta. Então esse mal faz-nos crescer. No momento não pensamos nisso, pensamos, não é? Tinha que ser comigo. Porquê é que a mim me acontece isto? Não, calma. Olhar para dentro. Isto tudo tem uma razão de ser. Tudo nos fortalece. Pronto, não é preciso tantas chamadas do além. Nico, desliguem o telemóvel, se faz favor. Ele está a vibrar e não há necessidade. Incomoda muito. Portanto, então, o último nível, ser grato pelo mal que nos chega, que faz com que o nosso processo evolutivo seja realmente mais rápido. Agora, outra questão. Obstáculos à gratidão. Gratidão era suposto ser uma coisa boa, mas nós complicamos tanto que arranjamos este emaranhado de situações. Que obstáculos podem ser esses? Olha, o primeiro, a inveja. O materialismo. A intolerância. A crítica. A crítica. Em situações do dia a dia, com um amigo que até queremos muito bem, mas ele nos diz que aconteceu alguma coisa que o fez realmente ter qualquer coisa mais, de sentir-se feliz. Nós pensamos, ainda bem que ele está muito feliz, mas quem me dera também ter qualquer coisinha que ele também tem, não é? E é um amigo nosso. Materialismo já falámos. A intolerância para com o outro. Para com o outro nosso irmão. Com as suas crenças, certo, com tudo, mas é nosso irmão. E também é um espírito, que até pode ser mais evoluído que nós. Há que aprender com tudo, com todos. E a crítica? A crítica. Tão enraizada em nós que às vezes até pensamos que até nem estamos a criticar. Hoje na rua ouvi 2 senhoras, aquela não sei das quantas, tu viste como é que ela está? Tão gorda. E a outra dizia, mas já pensaste que pode ser por causa da medicação? E a outra dizia, então, mas isso pode fazer dieta e pode-se pôr outra vez em forma. Ou seja, nem a desculpa, não é? Nem se calhar até era uma realidade, nem isso serve para apaziguar a crítica. Ou seja, continuamos a criticar. Isto é só um exemplo, porque se nós na rua formos atentos, é giro, é um exercício muito engraçado, ouvir as conversas. Vamos verificar que todos, não é? E eu sou a principal, ainda critico imenso. As conversas simples, vamos sempre buscar o que há de menos bom. Em vez de dizermos, é uma coisa que é boa, que ressaltar, e ficarmos por aí, mas não, vem sempre qualquer coisa, mas, pôr para o lado. E porquê é que nós somos assim? Porquê é que nós criamos obstáculos a sermos gratos? Porque nós fomos ensinados assim. Nós fomos habituados a valorizar tudo o que é de mau. Nós sabemos que nas nossas vidas há acontecimentos bons e menos bons. E quais é que nós recordamos? O acidente que tive naquele dia, o ente querido que perdi, o pai que abandonou o lar há 67 anos, não interessa nada, mas continuamos ali a bater.
Mas também, esperem lá, ou uma mãe, por exemplo, ai, a minha mãe, que pessoa tão má, tão cruel, abandonou-nos. Quando tínhamos 10 anos, abandonou-nos. E é isso que guardamos para nós. Errado. É assim, começando pelo último exemplo, essa mãe que nos deu vida, essa mãe que nos amamentou, essa mãe que terá as suas razões para a atitude que teve. É para nós que estamos aqui hoje. Este exercício é para nós fazermos diariamente. Agora, sempre que nos assolar aquele pensamento, desconstruir. Esta é a parte boa, esta é a parte menos boa. O que é que tem que ficar por cima? Parte boa. Porque só essa interessa. A outra teve razão para ser. Não é? O pai que abandonou o lar há 67 anos. Isto é um exemplo. Mas é verdade, há pessoas que ainda se prendem a esses momentos. Ou seja, toda uma vida que podia ter um percurso muito mais interessante, acabou por ficar preso naquela situação. Ou seja, nós prendemos, o nosso cérebro prende-nos a essas realidades menos boas. Isso não pode continuar a acontecer. Porquê? Porque estamos a criar obstáculos à gratidão. Obstáculos à nossa felicidade. Porque gratidão e felicidade andam de mãos dadas. Isto parece um bocado cor-de-rosa. Não é? Porquê? Porque nós não estamos habituados a isso. O que é que nós dizemos das pessoas que são gratas e felizes e que andam sempre a sorrir e que querem ajudar genuinamente os outros e que parece que nem querem nada em troca? O que é que nós dizemos? Coitados, são lunáticos, não vivem bem neste mundo. Vivem bem neste mundo. Nós é que vivemos mal. Essas são as pessoas que já têm, segundo nos ensinam os bons espíritos, já têm um nível de amadurecimento muito maior. Porque sabem que ser grato é ser feliz, e ser feliz é ser equilibrado. E ser equilibrado é ter saúde. E ter saúde é conseguirmos fazer o nosso percurso sem nos deixarmos afetar. E ainda vou outra coisa, arriscando. É assim, nós não conseguimos porque somos muito egoístas. Não é? O orgulho e o egoísmo são os principais males da humanidade. Já nos ensinam, não é? Volto sempre ao Evangelho, mas se nós todos os dias lêssemos um bocadinho, certamente tudo isto faríamos com uma facilidade enorme. Só depois dos obstáculos à gratidão é que temos aqui. Então, o que é isso de ingratidão? Não vamos perder muito tempo com esta parte. Digo já. Porquê? Porque é isto que queremos alterar. Nós, e corrijam-me se estou errada, mas é assim, nós somos naturalmente muito mais ingratos do que gratos. Portanto, há que mudar, acabou. A partir de hoje, acabou. Não é? Vamos tentar mudar o nosso quadro mental. Porquê? Porque nós somos seres pensantes. O nosso pensamento cria, não é? Cria realidades. Então, se nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, nós conseguimos ir pelo caminho que é melhor para nós, que é o da gratidão. Esta ingratidão tem a ver simplesmente com o egoísmo e a vaidade. Com o nosso egoísmo e com a vaidade. Porque nós queremos fazer as coisas para que os outros nos agradeçam, fiquem em dívida para connosco. Isto é cruel, mas é verdade. Eu ajudei-o. Amanhã ele tem que me ajudar. Olha, hoje preciso que me ajudes. Não posso. Mas lembras-te quando eu te ajudei? Não, isso não é gratidão. Isso se calhar é ingratidão. Esta cara, quantas vezes fazemos? Eu faço muito, ainda. Não é? Tenho muito que percorrer.
Outro exemplo, uma senhora, ou um senhor, estou sempre a dizer senhor, um senhor que foi viajar e que trouxe uma prenda que ele considerou bonita. E lembrou-se daquela pessoa e foi ofertá-la àquela pessoa. Aquela pessoa, ai, tão bonito, esconde, não é? Seria muito mais grato se dissesse, olha, obrigada pela lembrança que tiveste de mim. Eu vou guardar esta prenda como essa lembrança. Não é? Sou grato por te lembrares de mim, mas não gosto. Não fiques triste porque não vais estar exposto, mas vais estar comigo, na minha essência, porque te lembraste de mim. Que aí é o Karma e a Trindade. Mas é o que temos que nos habituar a fazer, a ser sinceros uns para os outros. E porquê é que nos desiludimos? Porque temos muitas expectativas. Criamos expectativas das pessoas, das situações. E a realidade não se coaduna com as nossas expectativas, pelo menos sempre. Por isso, lá está. A expectativa, junto com a nossa vaidade, que ainda temos com o nosso egoísmo, é explosivo. E em vez de gerar gratidão em nossos corações, não. Gera o quê? Insatisfação, tristeza, revolta. Vou voltar ao início. Nós temos o quê? O livre-arbítrio. A possibilidade de escolhermos entre o agradecer e o reclamar. E nós ainda estamos programados ainda para esta ingratidão. E sinais de ingratidão? Como é que nós sabemos que estamos um bocado consumidos por estes sentimentos? Quando começamos a ter atitudes menos corretas com o outro. Porquê? Porque nós dissemos que o pensamento é nosso. Nós criamos o nosso pensamento e ele reflete-se nas nossas ações. Nós criamos. Logo, se temos pensamentos menos bons, de inveja, de orgulho, todos esses menos bons pensamentos, então nós sintonizamos com quem? Com os nossos semelhantes. Seja no mundo carnal, não é? Seja no mundo dos desencarnados. E ao pensarmos e criarmos esses sentimentos, são eles que vêm para junto de nós e que influenciam as nossas ações. E em vez de gratos, estamos cada vez mais tristes, deprimidos. E muitas vezes leva até ao suicídio. E a pessoa nem sabe porquê. Atenção. O pensamento, nós somos donos do nosso pensamento. Há que trocar o menos bom pelo bom. Não é fácil nesta correria do dia a dia, mas sempre que nos assolar um pensamento estranho, trocá-lo por outro. E quando é que somos ingratos? Somos ingratos sempre que nos achamos importantes. Nós é que sabemos, nós é que temos a verdade em nós. Sempre que achamos que somos perfeitos e exigimos do outro a perfeição. Não lhe damos lugar a não ser perfeito. Exigimos dos outros o que ainda não sabemos ser. Por outro lado, aquilo que também já mencionámos, não reconhecer o amor por nós próprios tão importante. Isto é clichê, mas é verdade. Ninguém consegue ajudar o outro se não se ajudar a si primeiro. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Eu tenho que estar bem comigo para conseguir então ajudar os outros. Quando estamos sempre a reclamar, a queixar-nos tudo e mais alguma coisa. Quando não sabemos apreciar ainda as pequenas coisas da vida. Algumas pessoas de mais idade ensinam-nos sempre, muito, mas eles já não se importam com coisas
que os mais jovens se importam, porque já fizeram o seu percurso e já viram o que é realmente importante. Nós é que não temos muito tempo para os ouvir e aprender, não é? Mas estamos nesse caminho. Só trago uma frase do Livro dos Espíritos, que também fala nesta situação de ingratidão. É a questão 937. Eu não vou demorar muito com ela. Vou deixar só para vocês terem como referência e para verem, se puderem, em casa, abrir o Livro dos Espíritos e ler. Portanto, ela fala realmente que a pessoa ingrata, também ela própria sente amargura. E aqui temos a resposta. Só pegando nos pontos que nos podem ajudar depois a ler em casa com mais calma. A ingratidão é filha do egoísmo. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra e não atendeis no que dizem os que hão de recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do quê? Do bem. 937. Com calma, ler e dividir para interiorizarmos. Concluindo a ingratidão, vou-vos contar um caso prático que também está aqui no livro. Mais resumido. Um taxista que leva uma pessoa supostamente muito importante, com muitos papéis, muitas coisas ao aeroporto, muitas malas, tudo ao aeroporto. Quase não falam um com o outro. O taxista deixa-o no aeroporto e repara, um bocadinho depois, que o senhor que saiu deixou uma pasta atrás. Mas o taxista até já ia um bocadinho longe. Mas disse, não posso fazer isto vai ter custos para mim, mas o que é que eu vou fazer? Vou voltar atrás, procurar o senhor e entregar-lhe a pasta. E assim fez. Assim fez naturalmente. Ele não queria recompensa por aquilo que estava no banco de trás. Ele só queria entregar ao outro, porque podia precisar. E assim fez. Quando chegou ao pé da pessoa, entregou e a outra pessoa tratou ainda quase como se ele tivesse, como é que eu ia dizer, tivesse forçado ou tivesse tirado aquela pasta para exigir ao outro qualquer coisa em troca. Pronto. Esta pessoa, este taxista, não é, que sabia o que era a gratidão e que tentou praticá-la, o que é que viu do outro lado? A ingratidão. Vamos ver isto diariamente. Não nos deixamos afetar, porque isso nós sabemos. Esse caminho já não quer para mim. Já tenho a obrigação a gratidão é para mim. Eu sinto, posso ficar triste momentaneamente com o comportamento do outro, mas só a ele lhe diz respeito. Eu fiz a minha parte. Certo? Obrigada. Ser grato porquê? Esta imagem fala por si, não é? Tudo sai de nós. Quando somos gratos, somos mais felizes. Começamos a ter noção do que realmente interessa. Deixamos de ter tanta insatisfação, porque sabemos que tudo passa. Não é? Já dizia Francisco Cândido Xavier, e é real, tudo passa. Emocionalmente tornamos-nos seres muito melhores, mais equilibrados. Não nos deixamos influenciar por outros pensamentos menos positivos. Então, a gratidão gera assim tantos benefícios? Indubitavelmente, um grande sim. E não é só no que já falamos. A neurociência
tem desenvolvido estudos em que chegou à conclusão, não é, que as pessoas que são mais gratas têm menos problemas de saúde, físicos mesmo, muito menos problemas de saúde. Nós ficamos contentes com este reconhecimento, mas não nos esqueçamos que desde o século XIX, a doutrina espírita já nos disse isso. Não é? Já devemos fazer ao outro o que gostaríamos que fizéssemos connosco. Já Jesus o dizia, a doutrina espírita volta a dizer, não é? E nós não o fazemos ainda. Então, de acordo com o estudo desta universidade, realmente, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, realmente diz-nos que a gratidão tem efeitos visíveis no que toca a diminuir inflamações no nosso cérebro. Assim, para mim, para entender melhor, reduz o stress. Claro, uma pessoa calma não tem que ter stress. Melhora a imunidade. Porquê? Porque quando assolados de uma coisa na saúde, se alimentarmos, nós já sabemos, não é? Se alimentarmos o que achamos que vamos ter, podemos mesmo vir a ter. Se dissermos, não, vamos tratar, e não é desvalorizar no sentido de não procurar o médico, não é isso. É não dar aquela importância, ok, tudo se vai tratar, eu vou procurar os médicos, vou tratar também no centro espírita, com o passe, conversa com outras pessoas, mas também procurar o médico, não é? Claro. Reduz as emoções tóxicas, muito em voga hoje em dia. Não é? Nós não queremos pessoas que nos ponham para baixo. Não queremos. Não temos que gostar de toda a gente. Não temos que caminhar com todos. Temos sim que os respeitar e entender o ponto de vista. Mas na nossa vida só estão os nossos afins, lembram-se? Os nossos semelhantes. Os encarnados e os desencarnados. Muito importante. Não é egoísmo. É reduzir estas... É bom senso, exatamente. Melhora a nossa autoestima. Nós não precisamos da aceitação do outro. Aumenta a empatia e diminui o quê? A nossa agressividade para com o outro. Porque nós sabemos estar no lugar do outro. Agora a parte prática. Não é? Já falei. Agora como é que vamos aplicar? Resumidamente, pelo treino, como tudo. Resumidamente, mais ainda, pela disciplina. Disciplina. Lembram-se? Antes de entrarmos aqui, vou só também contar outra situação que também está neste livro, Psicologia da Gratidão. Em Londres, num circo, há um elefante que é muito dócil e que faz as suas atuações porque foi amestrado para isso e que aparentemente não tem qualquer problema. Passado uns anos, começa a ficar agressivo. Agressivo para o tratador, dá indícios que o quer aniquilar e também para as outras pessoas que o estão a ver. Vê-se que é um animal revoltado. E o dono do circo diz: com muita pena, tenho que abater o animal. Só que, entretanto, no meio da multidão, aparece um senhor que pede ao dono do circo para entrar na jaula, dizendo que o vai acalmar. O dono do circo diz: coitado, não, o senhor não vai entrar porque ele vai matá-lo. Mas ele diz: não, vou entrar. E até lhe assina um papel a dizer que me responsabilizo por aquilo que quer fazer. E assim foi. Entrou e, num género de canção, junto do animal, começou-se a notar uma alteração no seu comportamento. Voltou àquele estado dócil. O animal foi grato para a pessoa. Porquê? Porque aquele senhor, de seu nome Kipling, era um grande conhecedor de animais e percebeu que havia de estar ali qualquer coisa.
que o estava a perturbar. Este elefante, desde que foi amestrado, tinha sido amestrado num idioma, dialeto hindu, que agora não me recordo de cor, mas é um dialeto hindu. Portanto, e o animal sentia saudade de ouvir esse idioma que era seu desde criança e que depois deixou de ouvir. Porquê? Porque fazia lembrar a casa, porque fazia lembrar o conforto, não é? E tornou-se dócil novamente. O animal foi grato, não é? E este senhor teve a capacidade de perceber que é isso que nos falta. Muitas vezes não estamos atentos. Então, parte prática. Primeiro, como posso saber se sou grato? Antes ainda do exercício. Ou este faz parte também do exercício. Quando está a chover muito, de manhã, nós temos que apanhar transportes, temos que ir até à escola. Já pensámos, que bom que está a chover. Nem todos nós ainda pensamos, mas vamos pensar. Porque a chuva faz falta, assim como o sol. Se está a chover, está a chover. Que bom que é. Se está sol, está sol. Se está frio, está frio. É o que tem que estar e nós só temos é que agradecer porque está. Já pensaram que temos que ser gratos pelos amigos, ou pelo núcleo familiar que temos connosco, ou por uma substituição deste grupo familiar que também existe? As pessoas que temos à nossa volta e que nos são caras. Não, porquê? Porque são tidas como garantidas. A minha família, então não gosta de mim? Eu tenho que ser grato por os ter? Não. Nós escolhemos uns aos outros, estamos cá para evoluir em conjunto, portanto não há nada que ser grato. Errado. Há que ser grato por este núcleo familiar ou núcleo de amigos. Por termos tido o tal acidente e nos livrarmos, conseguirmos livrar das causas mais complicadas desta situação. A dor. Já agradecemos essa dor que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Complicado. Mas temos que agradecer por tudo. A reforma, pela nossa reforma íntima. Não fiz nada de jeito. Então, eu de hoje para amanhã não melhoro nada. Mas hoje à noite tenho a preocupação de ler uma boa leitura e vou ler uma página do livro espírita. Mas isso não é nada. Errado, claro que é. Nós, por mais de grau a degrau é que nós chegamos lá, não é por passos muito largos. Porque os passos largos a gente não consegue. Não conseguem nada na vida assim. Não vale a pena iludirmos, é passo a passo pequenino, dia a dia. Como é que eu posso então exercitar? Agora, desculpa. Como é que eu posso então, ainda vou falar só um bocadinho. Como é que eu vou exercitar a prática da gratidão? Cá venho eu com o caderno, sempre presente. E hoje em dia, é assim, a parte materialista até nos ajuda. Porquê? Porque se vocês entrarem numa livraria hoje em dia, vão ver que existem livros de gratidão. Impensável há uns anos. Livros de gratidão. É preciso haverem livros de gratidão para nós percebermos que é importante registar a gratidão. E então ensinam registarmos pelo menos 3 coisas pelas quais hoje fomos gratos. Não vão dizer, mas vão fazer o favor de pensar 3 coisas pelas quais somos gratos. E fazê-lo, dizem os especialistas, para criar o hábito,
pelo menos durante 21 dias. O número é só uma indicação, que significa que nós devemos fazer todos os dias. Mas se nos esquecermos, um dia também não tem problema, no outro faremos. Precisamos voltar atrás e fazer o que não fizemos, não. Seguimos em frente, sempre. Esta é uma maneira de exercitar a gratidão. Há pessoas que até fazem para ser mais fácil. Ao acordar agradecem, à hora do almoço, que é quando têm um bocadinho mais calma, agradecem uma coisa e à noite outra. E claro que essas 3 coisas vão se tornar em 10, 20 e assim, num crescendo. E vai ser tão natural que nós nem damos conta. Outra situação de sermos gratos. Já viram quando nós vimos fotografias antigas de alguém que gostávamos, o bem que nos faz? Sentimos essa gratidão de ter podido ter aquela pessoa, aquela situação na nossa vida. As fotografias ajudam-nos a ser gratos também. As paisagens também nos ajudam. Vamos fazendo pouco a pouco, mas o pouco a pouco é muito, porque é assim que crescemos. Para quase terminar, e para eu me calar um bocadinho, vamos ouvir quem? Divaldo Pereira Franco. A gratidão é a base de toda a felicidade. Todo aquele que é grato à vida está oferecendo a Deus a oblata do seu sentimento mais nobre. Ser grato é não se limitar ao ato da recompensa. Nós fomos educados de uma forma através da qual alguém nos faz um favor e nós retribuímos, pagamos, mas é um erro. Há gratidões que vão além de qualquer pagamento. Há vidas que uma palavra conseguiu mantê-las, então nunca pode ser transmitida. Porque esta vida agora vai salvar vidas. E tudo aquilo de bom que ele vai acontecer é resultado desse momento do gesto bom. Portanto, quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Quando nós amamos, quando nós plantamos esperança, quando nós estimulamos ao avanço, Deus meu, não temos queixa. Se não foi um sucesso, foi uma tentativa. Não temos nenhum tipo de decepção porque não saiu como nós queríamos. Ainda foi melhor do que nós poderíamos imaginar. Então a resposta da vida é exatamente semear, semear. A parábola do semeador. Umas sementes caíram no asfalto, as outras nos espinhais, as outras caíram na lama, mas as poucas que caíram em terreno bom deram 100 por 1, 1000 por 1. E então vale a pena semear. Ser grato é saber que a vida é constante movimento. Por isso, não se deixe atormentar pelas mudanças. Estamos em constante movimento, em mudanças. O organismo, em cada 15 minutos, 1/3 do nosso organismo é inteiramente novo. Mudanças. O ser grato sabe transformar o mal que lhe acontece em oportunidade de crescimento. Jesus, a cruz, perdoa, meu Pai, eles não sabem o que fazem. E a ressurreição. A ressurreição é a gratidão de Jesus à crucificação. O ser grato é humilde e sente alegria imensa em servir. Observe que as pessoas humildes são muito serviçais, são gentis, alegres, modestas
e felizes. Não tem muitas interrogações, não tem conflitos filosóficos, não se perde em teologias. Ama e constrói um mundo novo. O ser grato, mais do que a felicidade, busca o sentido existencial. Qual é o sentido existencial da minha vida? Para que eu estou aqui? Na idade provecta, poderia estar em repouso, mas é um repouso ósseo, é um repouso mórbido. A vida tem que ser movimentada. Disse-me um osteopata, profundo conhecedor, o corpo foi feito para movimento. Aquele negócio de repouso, deite, tudo isto é banalidade. O corpo é uma máquina de ação. E quanto mais nós exigimos, evitando o absurdo, é claro, mais ele corresponde. Você já viu que é uma das questões básicas de quem ama o corpo. E a lei divina é amar o próximo como a si mesmo. E começa o amor a si mesmo amando o corpo, que é o nosso jumentinho, o jumentinho de São Francisco. Não é? Temos que cuidar, ele nos carrega. Então eu estou aqui carregado por um corpo de 93 anos. Eu fico até com vergonha, mas que quero um pouquinho mais, sem dúvida. Então, é essa harmonia eterna. O ser grato é emocionalmente saudável. Note, quando estamos contrariados, perdemos a saúde integral. A raiva nos intoxica. Nós passamos a ter todos esses tormentos mentais e até achar que a vida não tem sentido, que não vale nem a pena amar, querer bem, porque nós estamos emocionalmente feridos. Mas é se nós lembrarmos dos momentos felizes que já tivemos, se recordarmos que estamos vivendo, então emocionalmente nós ficamos saudáveis e sentimos saudade das horas boas, que são insubstituíveis. O ser grato busca a paz. Você é grato a todos aqueles que ao longo da vida ajudaram-no. Periodicamente, eu fico reflexionando como é que um menino de Feira de Santana, de família modestíssima, quase analfabeto, com os cursos primários, pôde encontrar Jesus nesse labirinto de teologias e de religiões. E teve uma existência tão larga para poder implantar a mensagem desse homem não crucificado. O nosso Jesus é o da montanha, é o Jesus alegre, que recebeu pedradas e devolveu com flores. Eu sempre me lembro de uma paráfrase linda de Tagore. A violeta, quando é pisada pelo cavalo, devolve a destruição perfumando-lhe a pata. Jesus devolveu a cruz falando da manhã radiosa da imortalidade. De nós, depois que atravessarmos esta noite que se alonga, de vencermos esses desafios morais que nos aturdem, de adquirirmos certeza na imortalidade, porque isso logo passará, tudo passa, encontrarmos nossos afetos para sempre, fruirmos o paraíso da paz e não nos arrependermos de todo o bem que nós fizemos. É a mensagem do Espiritismo. Sê tu quem ama. Que bom. Sê tu que distribui perfume. Sê tu que perdoa. Mesmo que te doa na alma, perdoa. Desata o nó e fica livre. Sê tu aquele que segue Jesus.
Simples, não é? Devia ser. Só acrescento que para sermos gratos e a pôr em prática, não precisamos de estudos. Precisamos daquilo que Divaldo dizia, de sermos nós e de querermos. Para concluir, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. A bibliografia, que já fomos falando ao longo da palestra, e muito obrigada. E não nos esqueçamos, gratos por tudo.